Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da quinta temporada do Biocast. Nós hoje vamos então falar sobre gestão financeira e oferecer dicas e conselhos sobre a mesma. O meu nome é Patrícia Gomes e faço parte do Departamento de Formação e Saídas Profissionais da ANEB e comigo temos então novamente o Francisco, que é o CEO de várias startups de impacto, presidente da direção da Hardware Alliance for Startups, mentor e advisor, apoiando startups a colocarem as suas ideias no mercado. Comigo também temos o Frederico e deixa-te então fazer a tua própria introdução. Olá a todos, portanto, eu sou o Frederico Reis, Fred, eu trabalho na Oceano Fresco, que é uma startup, e tinha uma vida anterior às startups que não tem nada a ver, mais em corporate, em Procter Gamble. Portanto, e venho um bocadinho aqui, espero eu, dar a perspectiva também de mudanças de carreira e perspectiva que os mundos até têm vantagem, se calhar até ter experiência de vários lados. Espetáculo. E Patrícia, ainda falávamos há pouco e pergunto novamente, já pensaste em enverdar neste mundo das startups? E se não, porquê? Lá está, não é uma ideia que eu diga com toda a certeza que no futuro não possa acontecer, mas neste momento, com os conhecimentos que tenho, não é de todo uma opção que está na mesa. Acho que preferia muito mais começar numa empresa, ganhar alguma experiência, porque é um mundo tão vasto e mete um bocado de medo. E tentar fazer algo que ainda não exista é difícil, então acho que preferia começar, lá está, mais em baixo, e depois, se houver essa oportunidade, não era algo que eu não ia de todo considerar. E pronto, acho que é isso. E Fred, tu tiveste uma escola incrível e atrevo-me a dizer a escola, e queres contar-nos então um pouco dessa tua experiência, esse teu percurso pela Procter e o que é que sentes que te trouxe depois de mais-valia agora este novo mundo da Oceano Fresco? Sim, estou numa fase de carreira diferente da Patrícia ou de outras pessoas que estejam mais a arrancar, e sou de uma geração onde quase o caminho único era trabalhar numa empresa grande e respeitável. Era assim que os nossos pais ficavam orgulhosos de nós, não é? Era quase um caminho único. E eu faço um bocadinho esse percurso, não totalmente, mas só tive 3 trabalhos, entre aspas. Trabalhei uns anos em Portugal na Jerónimo Martins, quando acabei o meu curso de gestão. Depois emigrei, foi quase 18 anos, e trabalhei muitos anos na Procter Gamble, que é uma multinacional americana, no headquarters europeu. Portanto, tive muitos anos fora de Portugal. Depois, e foi aí que aprendi muito, é aí que eu acabo por me formar como profissional. Não só por falar muito tempo, mas também porque é uma grande escola, como estavas a dizer. E depois voltei para Portugal em 2020, por razões pessoais. Até lembro de comprar um fato e uns sapatinhos, achei que tinha que entrar no mundo corporate português e que faltava-me o fato. E acabei nas startups, portanto não foi um plano. Eu achei que tinha que estar entretido enquanto não arranjava um trabalho sério, enquanto não poderia pôr o meu fato, e eu naturalmente gravitei para startups várias, e depois acabei por gostar muito de estar com o Oceano Fresco e as pessoas do Oceano Fresco, e passado uns meses sem dar muito conta, já não conseguia sair. E o que é que sentes que dessa escola trazes agora, dessa aprendizagem que a Patrícia sente falta e que assusta o olhar para um mundo por descobrir das startups? O que é que sentes que da Procter te deu essa base para agora no Oceano Fresco ser mais leve, ser mais fácil, talvez, ser mais eficaz do teu tempo? Sim, assim, eu para já queria só disclaimer, eu não acho nada que o meu percurso seja o percurso certo, ou que aconselho à Patrícia ou a alguém a fazer o percurso como o meu. Acho que há imensos percursos e não há percursos certos. A vantagem do meu percurso foi entro no Oceano Fresco já nos meus 40, já com uma certa confiança nas minhas capacidades como gestor em várias áreas, liderança de equipas, marketing e vendas, gestão do negócio, etc, etc. E, portanto, estava muito realizado nesse aspecto. Por outro lado, ao ter entrado no Oceano Fresco, numa startup, também estive bastante tempo e ainda estou em uma zona desconfortável. Ou seja, estou a fazer coisas nos meus 40 que eu nunca tinha feito, que é um bocadinho assustador. Mas eu nunca tinha feito fundraising. Eu nunca tinha, quando estamos numa reunião, temos uma ideia,
não é algo que reporta a nós que vai depois fazer. Somos nós mesmos. Então, montas um escritório, significa mesmo montar um escritório. E então é um bocadinho assustador. Tem dias bons, dias maus. Acho que a startup versus corporate é mais acelerada. Os dias bons são melhores e os dias maus são piores. É assim a sensação, escolho esta palavra de propósito que tenho. Mas tem a vantagem, portanto, a vantagem de ir a um sítio mais corporate para aprender, e não acho que seja necessário estar tanto tempo como eu tive, tem essa vantagem. Entra-se no mundo das startups e já temos alguma confiança própria, já levamos alguns skills, mas acho que também não quer dizer que quando vamos para as startups vamos usar exatamente aqueles skills. Se calhar é mesmo a nível de maturidade pessoal que já estamos prontos, ou sentimos mais prontos. Espetacular. Este tema da maturidade pessoal que depois leva a tudo o resto, não é? E tudo o resto acompanha. E falaste de financiamento, a Oceano Fresco fez agora o levantamento, é público, de uma ronda muito interessante, de 17 milhões, e tu tens sido, naturalmente, toda a equipa, numa startup não há uma única pessoa que faz tudo, mas tu tens sido o proponente desse percurso de financiamento. E então pergunto-te, aliás, e antes de ti, pergunto à Patrícia, qual é, Patrícia, a tua ideia de que se quiseres ou se precisasses agora de financiar um novo projeto, que formas é que existem? Tens alguma ideia desse mundo de financiamento? Onde é que consegues ir buscar dinheiro? Essa pergunta é muito relevante e lá está, de facto, nós não abordamos, não falamos sobre isso todo na universidade, então é um bocado difícil, mas acredito que existem várias opções e que numa fase mais inicial, não sei se seria possível utilizar próprias poupanças ou pedir apoio a amigos ou familiares enquanto se está a desenvolver assim o produto inicial, para depois então. Recorrer, por exemplo, a uma incubadora de startups, que vai ajudar então a tornar o projeto em algo mais palpável. Também já ouvi falar que existem alguns concursos de empreendedorismo ou fundraising, como já foi falado, talvez numa fase em que o produto já está um pouco mais desenvolvido. E à medida que a startup cresce, acredito que seja muito procurar então investidores individuais que estejam então interessados em investir, mas para além disto, não sei assim muito mais. E já sabes alguma coisa. Fred, tu que estás Uh, muito mergulhado neste mundo, considerando aqui todos os estudantes que nos estão a ouvir, que se calhar estão num laboratório a desenvolver alguma invenção, até tiveram alguma ideia de que formas é que se pode, e naturalmente existem as várias fases, mas de que formas é que se consegue financiar uma nova ideia e quando é que as devemos usar? eu só o esclarecimento, eu não sou nada um expert nesta área, portanto, toda a minha aprendizagem tem a ver com o Oceano Fresco nos últimos 4 anos, e quem lidera as várias partes de fundraising acaba por ser o CEO, o Bernardo. Um, Obviamente fazemos em conjunto, somos vários, o Bernardo e o Nuno são os founders, têm muita experiência desta área, portanto há aqui uma rede de segurança ótima para pessoas como eu ter entrado e outras, como o Ricardo, como o Scott, portanto temos assim, somos vários, e em algumas fases da empresa, portanto, disclaimer, só tenho mesmo 4 anos disto, entre aspas, e o que eu noto neste percurso enorme de 4 anos é que houve fases que é quase um trabalho full-time para algum de nós. Ou seja, não é fácil fundraising, não cai do céu e dá muito trabalho e tira trabalho de outras coisas. Imagina que tal alguém tem uma ideia de, não sei, medical devices. Se calhar seria o mais óbvio aqui, ou um software na área de saúde, o que fosse. Isso precisa de trabalho. Tem que se desenvolver um produto, fazer um market fit, tem que se trabalhar, tem que fazer muitas etapas. Mas ao estar ocupado com fundraising, que é importante, porque se não houver dinheiro, não há empresa, principalmente nas primeiras fases que não há entradas de dinheiro, tira mesmo muito tempo. É um trabalho full-time em algumas partes. Existe algum planeamento, existe algum oportunismo, e é bom diversificar as fontes e pronto, se há assim um bocadinho em geral. Pronto, só para ter assim um bocadinho o espírito, ou seja, não é uma ciência exata. Não Uhum. é tipo, esta é a receita. Portanto, lançar uma startup, o Francisco é muito melhor em startups, tens não sei quantas, portanto, tu eras muito bom a dizer o que é que seria o típico, aquelas fases chapa 5 de uma startup, e depois pedimos por uma tabela em baixo a dizer, e este é o fundraising certo para cada fase. Mas daria uma ideia errada, que é uma ideia que isto é tudo muito exato,
feito e planeado e é sempre assim. E eu acho que cada startup tem a sua história e tem um bocadinho de planeamento e um bocadinho de oportunismo, tem um bocadinho dos dois lados. Portanto, isto é um bocadinho geral, mas não queria deixar de dizer isto. Se calhar dizer o que é que são as áreas que eu vi acontecerem, Patrícia, um bocadinho agarrando no que tu também estavas a dizer que já tinhas ouvido falar ou conhecias. Portanto, tipicamente, no princípio, entra dinheiro da pessoa que lança, dos founders ou founder. Pode ser dinheiro próprio, pode ser dinheiro familiares, pode ser chamado angels, que é o nome pomposo que se dá a alguém que tu conheças ou um conhecido que tenha interesse em fazer esse investimento e acredite na tua ideia. Pode ser a primeira vez que essa pessoa é um business angel, mas há pessoas que são professional business angels, ou seja, fazem isto em várias startups e se metem ovos aqui e ali e estão à espera que uma ou duas em X deem e estão contentes com esse retorno. Portanto, conhecer esse business angel, se calhar até da área de negócio, pode ser interessante. E isso acaba por ser uma maneira de entrar com capitais próprios. Muitas vezes é importante também nesta fase aceder a dinheiro de outros e dinheiro, portanto, ou subsídios, em inglês grants, ou aqueles projetos, aqueles programas de incubação que acho que falaste há bocadinho, quando também têm ajudas financeiras, porque há uns que é só ajuda a estruturar o lançamento da empresa, há outras que não têm ajudas financeiras, portanto, quando tem também pode ajudar. Isto seria o típico de arranque. O mundo das startups, e o Francisco sabe melhor que eu, muitas vezes tem uma ligação muito próxima ao mundo das venture capital, as VCs, que são investidores institucionais que entram e saem, muitas vezes. A maior parte deles tem essa estratégia de entrada e de saída. Algumas não, algumas ficam para sempre e querem dividendos, em termos de retorno. Mas entrar no mundo das VCs já é uma grande diferença versus o mundo anterior de capitais próprios e de business angels e subsídios. Este já, o mundo das VCs já demora mais tempo, é um mundo mais sofisticado e aí é importante quando é preciso buscar dinheiro já com valores grandes. Por exemplo, em hardware normalmente é bastante importante. E depois há outras fases mais lá para a frente, quando já tem uma empresa que tens uma empresa que já te faz dinheiro, etc. Podes fazer outras coisas, podes ter um investidor mais institucional, uma empresa grande que compra parte da empresa toda, podes ter um IPO, que é ir para a bolsa, podes vender a empresa, podes, etc. Portanto, há outros aspectos depois lá mais para o final, que normalmente não falamos porque isso já é tudo muito bom em teoria. Mas sim, mas acho que o ponto essencial acho que há aqui várias opções. Depois, a nível de dívida, podes pedir dinheiro ao banco. Muitas vezes é difícil às startups arranjarem dinheiro dos bancos comerciais, porque não passa na comissão de risco. No nosso caso, no Oceano Fresco, temos alguma sorte, mas não é sempre foi fácil. E às vezes há coisas que experimentas e correm bem. No nosso caso, crowdlending, nós usamos muito uma plataforma que é a GoParity, que ajuda startups e ideias com impacto. E o que começou como uma experiência, porque é que não? Portanto, no fundo, é dívida. Correu muito bem e temos feito várias campanhas todos os anos e é um complemento ótimo ainda não sermos bancáveis, digamos, para a banca comercial totalmente. Sim, para dar umas ideias, mas entra Francisco também, que eu acho que deves ter aqui Isto que dizes qualquer coisa a acrescentar. de ir testando, não é? E no processo de investimento, de financiamento de uma startup, também isso não há não há uma fórmula secreta que todas as startups sabem e se fizerem vão ter sucesso. Existe experimentar e existe o estar perto de quem já fez, pessoas como o Fred, pessoas que já levantaram capital das várias formas, e ir buscando estas ideias, como a utilização do crowdlending, crowdsourcing, das grants, etc., e perceber em que fase da nossa startup é que esse fit pode ser útil. E então, falaste aí de uma série de oportunidades muito importantes para as várias fases das startups, numa fase inicial em que uma VC não vai investir numa fase em que não há alguma prova de algum tipo de validade daquela ideia, então vamos para os business angels, as grants, os concursos, e uma coisa que não foi falada e dar só esse mote que vejo com muito, muito sucesso são os programas de aceleração. Há programas próprios, as incubadoras, por norma, são um espaço para criar uma comunidade de startups, onde é bom porque se conhece outros founders, outras realidades. E depois há programas específicos
para acelerar startups nas suas várias fases, e então vão ter aulas de temas específicos que ajudam as startups e, mais importante, na minha opinião, eventos específicos que fazem o contacto com investidores, o contacto com parceiros importantes, e aí são momentos em que não só aprendemos muito, como conhecemos muitas startups, como somos apresentados de uma forma muito mais amigável a potenciais investidores e potenciais pessoas que possam ter interesse no nosso projeto. Porque o investimento é um casamento, não é? E é um tema muito presente na vida do Fred recentemente, e a verdade é mesmo essa. Precisamos de ter confiança dos dois lados. Que aquele investidor é a pessoa certa, ou aquele método de financiamento é o método certo para o momento da startup, e a mesma coisa do outro lado. E então, já tocámos aqui um pouco em de que formas é que podemos financiar. Falámos de grants, de concursos, de incubadoras, aceleradoras, angels, VCs, que para quem nunca ouviu nada disto, aposto que é muitos nomes muito complexos. A realidade é, e aquilo que o Fred disse, e bem, é numa fase inicial simplificar e ver quem é que à nossa volta acredita e colocar-nos perto de quem já fez. Incubadoras, concursos, etc. É interessante compreender quando é que é uma boa altura para levantar capital. Porque algo que acontece muitas vezes é levantar capital demasiado cedo ou levantar capital demasiado tarde. E isto tem impacto muito forte no sucesso de uma startup. E gostava de perguntar, Patrícia, quando é que, na tua opinião, é a altura ideal para pedir dinheiro? E se é possível, na tua opinião, nunca pedir dinheiro? Eu acho que nunca pedir dinheiro não é uma opção que será viável. Uh, mas acho que talvez a melhor altura para levantar seja um bocadinho antes do produto esteja completamente desenvolvido, porque pelo que estive a ver, é muito comum as startups começarem então a procurar este financiamento quando já têm uma ideia mais clara e assim um protótipo básico do que querem fazer. E acho mesmo que o mais importante é demonstrar que há interesse e potencial no mercado para esse tal produto. E se nós conseguimos provar que a solução pode então ser útil para as pessoas, os investidores estarão então mais dispostos a apoiar o nosso projeto e a ajudar a levar ao próximo nível. Então acho que é mais ou menos nessa altura. Obrigado. E Fred, qual é a tua visão deste ponto? Eu acho que começa muitas vezes o lado prático é quando precisamos de dinheiro. Há pontos de inflexão chave e aí apanhá-los, aproveitá-los, como a Patrícia sugeriu, aquele pré-vendas, acho que faz todo sentido. E depois há uma visão que não é interna, mas é externa, que é entender um bocado do ponto de vista de investidores, onde forem, qual é que é o contexto, se há dinheiro disponível, se é dinheiro temático, se há de-risking. Portanto, às vezes em Portugal há aqueles R&D credits, portanto, o CIFID, outras coisas em outras áreas. Portanto, entender um bocadinho o ecossistema de investimento e aproveitar boas alturas desse ecossistema também é importante. Dizias que uma coisa super interessante que não é muito comum ouvir é o founder, a equipa, estar aberta e atenta às tendências de investimento, porque muitas vezes somos levados a focar tanto no produto, no nosso produto, na nossa bolha, que temos dificuldade em colocar-nos na posição do investidor, não é? E a verdade é que se a trend de investimento e um investidor que a profissão dele é investir, ou uma VC que a empresa deles é investir, se estão a ver que todos os outros investidores estão a investir em inteligência artificial, eu, como investidor, vou ver como muito menos arriscado investir em inteligência artificial. Então tenho muito mais facilidade em investir em algo que seja nessa linha. Se calhar um medical Sim. device que até poderia ter inteligência artificial, mas eu não estava a ponderar lançar essa feature já. Se calhar é interessante puxar este desenvolvimento dessa coisa que é relativamente simples para poder mostrar aos investidores que o meu produto tem inteligência artificial para que seja mais fácil ir levantar esse dinheiro e poder ir aos investidores que têm dinheiro de inteligência artificial, porque sei que este ano é onde está esse dinheiro. E é a mesma coisa com grants e
Portugal e Europa, e talvez até lançava isto como uma pergunta também para ti, Fred. Portugal e Europa estão muito ligadas aos fundos europeus, o capital europeu está muito ligado ao capital da União Europeia muitas vezes. E como é que jogamos este jogo dos fundos europeus? E será que vocês no Oceano Fresco usam grants europeias e fundos europeus para financiar a vossa atividade? Como é que se Sem ligam a dúvida. essa coisa? É um bocadinho o que estavas a dizer antes, o caso do Oceano Fresco, portanto, é uma empresa de aquacultura sustentável. Portanto, se quiseres o tal tema que possa existir a nível de investimento, é a sustentabilidade, é impacto. É aí que é o nosso terreno de jogo, entre aspas. Ah, E sim, temos muitas vezes encaixe para subsídios europeus, vários tipos. O que é importante nos subsídios é demora tempo. Ou seja, tens um período grande de perceber que vai haver uma janela, um novo subsídio de X. Imagina que encaixa em medical device. Bom, ok, vai abrir em 6 meses. Boa. Pensar como é que vou fazer a minha candidatura. Fazer a candidatura, às vezes podemos fazer sozinhos, como empresa, outras vezes temos que pedir a experts da indústria para nos ajudar a fazer, para ter maior probabilidade de sucesso. Demora X tempo a receberes uma resposta. E depois, se receberes um sim, demora bastante tempo, depois depende de grant a grant, mas demora bastante tempo a receberes o dinheiro, o reembolso, seja qual for o tipo de reembolso acordado. Portanto, a nível de tesouraria, não chega ao sim, é muito melhor que o não. Mas depois do sim, tens de planear também um certo atraso grande em termos de pagamento dos subsídios. mas está muito ligado àquilo que falavas da diversificação, não sei, não é? Ou seja, um, vemos os grants como algo ultra positivo, porque chama-se non-dilutive, ou seja, é dinheiro gratuito, não é real, não é realmente gratuito, mas é dinheiro que não precisamos de dar cotas da empresa para ter esse dinheiro, mas e então a pessoas na universidade, etc. As universidades, os centros de investigação vivem muito à base deste tipo de financiamento, mas nas startups demora tanto tempo que muitas vezes acontece quando há o ok, ou ainda mais, depois de haver o ok, quando chega o dinheiro, o modelo de negócio já mudou, o produto já está numa nova versão e já nem faz tanto sentido. Então o que se faz muitas vezes é usar este dinheiro de grants como um extra que pode vir ou não vir. Trabalhamos nas linhas de financiamento, como o Fred falava, trabalhar em várias em paralelo é o objetivo, e daí dar muito trabalho, porque muitas delas vão falhar e em cada uma delas as formas como fazemos vão falhar. E então, o conseguir ter uma fonte de financiamento paralela de um business angel e dizermos que ao mesmo tempo estamos a concorrer a um grant X, se esse dinheiro vier, melhor. Vamos conseguir acelerar o desenvolvimento, vamos conseguir fazer mais do que estávamos a planear, mas nunca depender desse dinheiro, porque pode facilmente, e já ouvi muitas vezes a acontecer, matar startups. Estarem na expectativa daquele dinheiro e que muitas vezes, quando o Fred diz que demora muito tempo, eu cheguei a ter financiamentos para uma startup minha que demoraram 1 ano e meio a chegar. Passado 1 ano e meio, há uma startup nova. E então é importante ter esse cuidado. Sim, é mesmo muito tempo. E 1 ano e meio de startup são 10 anos de corporate, ou seja, tudo mudou, quase exagerando. Exatamente. E então, Fred, que dicas de estratégias para um estudante que esteja à procura de levantar capital, o que é que os investidores procuram? O que é que nos torna sexys para investidores e que estratégias é que nós podemos ter para conseguir alcançar financiamento com sucesso? Uma pergunta muito aberta, mas eu acho que estás um bocadinho focado no arranque, não é? Pareceu-me que fazia parte da tua pergunta. Portanto, como é que arrancamos a nível de empresa barra investimento? Sendo que eu não tive essa experiência a nível direto pessoal. Portanto, eu entrei no Oceano Fresco e já havia alguns anos para trás dos founders. Portanto, tenho essa ideia em segunda mão. Uhum. E tu trazes melhor que eu. Mas eu acho que tem que haver qualquer coisa na idade
uh, que é óbvio, que é grande e que faz falta. E tem que haver qualquer coisa na ideia que seja competitivo, mas não pode ser um bocadinho interessante ou um bocadinho competitivo. Tem que ser assim uma coisa com algum ponto de grande diferença. Porquê? Porque passado 1 ano ou 2 anos, se calhar o produto original já não é o produto que temos, as coisas vão sempre evoluindo um bocadinho. Portanto, é preciso ter uma boa ideia, seja de negócio, seja de produto, idealmente as duas coisas. Aceitar que esta ideia tenha assim uma banda para se poder ir alterando conforme o percurso da empresa. Um, e acho que a equipa de founders também conta muito, ou seja, imagina, Patrícia, que tu eras uma expert na parte que é mais forte em finanças ou mais forte em vendas, o que for, de repente vocês como equipa já são mais fortes. Sei que perdeste se calhar uma posição acionista, porque agora são dois e não só um, mas a equipa é muito mais forte e do ponto de vista de investidor são muito mais investíveis do que a versão anterior tu tivesse um skill set muito mais curto, entre aspas. Mas pronto, eu diria que é um bocadinho a ideia de negócio, a ideia de produto e a equipa conta muito nesta fase inicial para sermos investíveis. Mas tu, Francisco, se cá sabes melhor, não sei, irias capaz de ter aí também algo a acrescentar. É um espetáculo. E obrigado pela partilha. Ou seja, fizeste aqui uma separação entre a fase inicial, em que não estavas tão presente ainda, não estavas ainda presente no Oceano Fresco, e numa fase posterior, como a fase em que vocês estão, e se quiseres também partilhar um bocadinho que fase é essa em que vocês estão hoje, e o que é que foi importante para conseguirem levantar agora esta última ronda em que estiveste 100% on board, esta última ronda que levantaram, o que é que foi decisivo para conseguir que os investidores quisessem continuar e quisessem investir mais? Um, no caso, tanto, há bocado estávamos a falar, pareceu-me que eu acho que era importante para o arranque de uma startup, portanto, seed, estudantes, possivelmente da área da Patrícia, portanto, medical device, software de saúde, etc. Uhum. O caso Oceano Fresco é um negócio diferente, é um negócio, como sabes bem, Francisco, muito de CAPEX, portanto, tem muitos investimentos fixos e tem estamos ou seja, ainda a graduar de R&D para entrar em produção. Portanto, o que foi importante aqui foi porque houve alguns atrasos neste programa da R&D, nós achámos que conseguimos produzir mais cedo do que realmente aconteceu, e o que tivemos que fazer foi sentar com os investidores atuais, trabalhar melhor o nosso plano, um plano de ID, voltar, não é bem o produto, é o processo, mas é como fosse o produto, financeiramente ter um bom plano, tivemos que alterar um bocadinho o curso, não foi totalmente, mas foi o suficiente ir nas áreas certas, e tivemos que, a nível de investidores, pensar quem é que gostaríamos também de ter connosco, falar com vários, e depois teve várias conversas, perceber quem é que se quer juntar à equipa e tem a visão comum. Portanto, foi muito importante, se quiseres, alinhar os pontos todos, align the dots de estratégia de processo de produto, de plano financeiro da empresa, investidores atuais e novos investidores. E foi um processo de mais de um ano. Espetacular. E é bom ter também essa ideia dos timings que demora, não é? E há bocado falavas também disso, de às vezes é quando precisamos, mas sabemos que estes processos, e principalmente nestas fases mais avançadas, demoram este tempo todo, também precisamos de planear, na medida do que conseguimos, que vamos precisar daqui a um ano, não é? Para podermos ter um ano de full time, de pelo menos uma pessoa à procura desse financiamento. Então é mesmo um trabalho árduo de poder, e é importante que aconteça e que seja árduo, porque é muito dinheiro de outras pessoas que estão a investir num futuro que tem de ser o menos arriscado possível, não é? E então, naturalmente, tem de ser muito bem pensado e muito bem conseguido. E como falaste precisamente de ir buscar o investidor certo, não é? De quem é que nós queremos ter connosco. E então, perguntava-te, Patrícia, agora vais a um programa de aceleração com o teu projeto, depois de teres trabalhado aqui, se calhar, numa outra empresa.
tens um painel de investidores, como é que tu identificas, ou o que é que tu tentarias estar atenta para perceber se algum daqueles é o investidor certo para a tua startup? Então, eu acho que escolher um investidor certo é tão importante quanto conseguir o financiamento em si. E acho que o importante é mesmo procurar alguém que não ofereça só o dinheiro, mas também alguma experiência e conhecimentos e também uma certa rede de contactos, seja assim um pouco mais vasta, que possa ajudar o negócio a crescer. Acredito então que um bom investidor será então um bom parceiro, que vai oferecer então um bocadinho de orientação e apoio aqui nesta fase. Além disso, acho também muito importante garantir que os valores e os objetivos do investidor vão de encontro aos meus objetivos e também já ouvi falar, às vezes, parece que os investidores estão mais interessados em controlar a empresa do que propriamente apenas a ajudá-la a crescer, então acho que isso também é uma coisa a terem atenção, que é para, pronto, para não nos roubar, entre aspas. Boa. Pá, é tão comum ouvirmos essa visão dos investidores, não é? E de o que estar atento e que está muito correto, mas ao mesmo tempo esses receios de se os investidores vão realmente querer ajudar ou se vão querer roubar, e detectar isso muito cedo é por si só um namoro que também demora tempo e leva também a essa parte de alongar o processo de investimento. Mas Fred, como é que acontece na realidade e como é que sabes se um investidor te quer roubar ou não? Não, é assim, quer dizer, os investidores com boa reputação, não, não existe essa palavra do quer Exato. roubar, não existe. Nem o quer mandar, também não existe. Ou seja, isto é um bocadinho de se calhar, séries de televisão. Pelo menos a minha experiência não tem nada a ver com isso. O que eu acho é um bocadinho o conceito que o fundraising nunca para. Mesmo quando não estamos em fase de fundraising, estamos entre fases de fundraising, nunca para. Tens que estar com contactos, com conversas. Um, Idealmente, tens investidores na tua empresa que podem fazer um novo investimento, uma fase mais à frente, que é para não ter que ser sempre novos investidores, novo dinheiro. Pode ser novo dinheiro de investidores atuais. Esse mix é bom, porque estão cá e depois vão dar confiança aos outros investidores, porque os investidores falam todos uns com os outros. Porque repara, podem estar a tentar entrar na tua empresa, mas cá já são sócios em outras 10 empresas. Conhecem-se melhor do que tu os conheces. Portanto, é um mundo muito pequeno, seja o setor, seja Portugal. Portanto, eu acho que é importante e trabalhar uma boa relação no Conselho de Administração, tipicamente, é muito importante. Obviamente, os investidores têm que fazer o seu papel. Ou seja, se a empresa está a descarrilar, se a empresa não vai dar um retorno financeiro aos investidores, é o trabalho deles fazer intervenções, seja elas quais forem. Possivelmente é tomar uma posição acionista maior, o que for. Uma descida de preço da ação, há coisas que são desagradáveis do ponto de vista do empreendedor, não é? Mas isso é normal, estão a fazer o trabalho deles e é o que é suposto. Acima de tudo, se cá seria o conceito que é ongoing o trabalho de um founder, de estar sempre próximo e criar confiança dos investidores atuais e estar sempre com as antenas de fora para novos investidores e não é um mês antes de só porque eu pus no calendário que um ano vou estar a fazer fundraising. Não acontece assim. Tem que sempre, acabas por ter dois trabalhos, é o trabalho de gerir a tua empresa e o trabalho de gerir, entre aspas, conselho de administração e fundraising. E se olharmos aqui aos investidores que atualmente estão no Oceano Fresco, mas que os vês a estarem desde o início ou desde as primeiras rondas, o que é que tu vês neles, seja em características das VCs ou a forma de interagir com o Oceano Fresco, que fizeram deles ideais e fizeram deles os investidores certos para o Oceano Fresco e que tornaram também essa relação tão boa que continuam a querer investir? A fase inicial do Oceano Fresco, o founder principal, que é o Bernardo, investiu dinheiro próprio e houve business angels que acreditaram no Bernardo. Também na ideia, no Bernardo.
Portanto, eu não estou cá, mas tenho essa noção porque conheço as pessoas e claramente tem a ver com essa crença na pessoa. Mais tarde, quando entram investidores institucionais, ajudou a verem progresso, ou seja, passado algum tempo, o produto, o estudo, seja o que for o que é que a empresa disse que ia fazer, houve progresso. Viram também alguma diversificação de fontes de financiamento, não seria só dinheiro de equity de VCs, vamos chamar assim, havia subsídios, grants, havia outras coisas. E assim foi, depois houve vários pontos de entrada. No caso do Oceano Fresco, que é público, a primeira VC a entrar foi a Blue Crow, que é uma VC portuguesa, que acaba por jogar um bocadinho no espaço de seed, portanto, startups no princípio, e muitas vezes startups para industrialização, mas startups que vão precisar de industrializar. Portanto, produto, processo e não serviço, digamos assim. E, portanto, encaixou muito bem com aquela fase original até a nossa construção depois dos dois ativos principais. Mais tarde, acabámos por ter entradas que foram importantes. Uma foi a Aquaspark, que é tipo a melhor VC no nosso setor, cada setor há de ter as suas VCs e as suas Aquasparks, mas a nossa é muito conhecida, na Holanda, e trabalha aquacultura sustentável. Foi um namoro enorme, para aí 2 ou 3 anos. Além do dinheiro, dá know-how e dá reputação. Portanto, foi muito importante. Com a Aquaspark, trouxemos também um partner local, entre aspas, que é a Smapa, tem um braço de VC que é a Smapa Next, e foi ótimo, porque assim temos portanto, um apoio de alguém muito grande em Portugal, que tem muito valor para alguns aspectos, e depois temos um expert da aquacultura internacional na Aquaspark. Mais recentemente, a ronda dos tais 17 milhões que mencionaste foi liderada pela Indico Capital, que tem um fundo de economia azul, ou Blue Economy, e que encaixa muito bem também na fase em que estamos. Encaixa muito bem a jogar em equipa com as outras VCs. Portanto, tem sido fantástico. E tiveram uma maneira de fazer em inglês é o de-risking, portanto, gestão de risco também com participação de investimento do Banco Português do Fomento. Portanto, ajudou à entrada e à avaliação e ao montante que é bastante grande. Espetacular, Fred. Olha, obrigadíssimo aos dois. Estamos aqui já no fim do nosso tempo, mas espero e acho que abordámos aqui imensos temas ultra fundamentais para quem ainda nunca pensou em investimento e que aqui corremos de uma forma super leve e obrigado por isso, Fred. Estes termos que muitas vezes são tão complexos e tão difíceis, mas que quando falado por quem já o fez e faz e consegue, tem este dom de falar com leveza, acaba por ser simples e tornar-se um processo simples e obrigado também, Patrícia, por este momento, porque foi espetacular e espero que tenha sido muito útil para ti, Patrícia, e para quem nos está a ouvir.